Visão ou necessidade? De uma coisa eu sei. Diga assim, de uma coisa eu sei. Diga assim, de uma coisa eu tenho muita certeza. Ele tem muito amor para me entregar. Ele tem muito amor para me dar. Amém? E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Que é algo muito prazeroso quando a gente começa a entender, começa a viver um pouco do amor dele na nossa vida. Esses dias eu tenho mergulhado muito, pensado, refletido muito sobre o que o pastor Vitor andou falando. Sobre a gente entender no nosso destino, entender o processo, né? Entender o propósito. E eu li e reli os tópicos que ele ministrou, tanto no café de líderes, como no culto de ceia. E assisti algumas ministrações, procurei estudar, para poder entender mais. E eu comecei a ver algumas coisas sobre isso, né? E eu comecei a entender que uma visão, ela não depende do tempo. Uma visão, quando você recebe da parte do Senhor, ela depende muito mais do processo do que propriamente do tempo. Quando eu vejo que Deus, Ele me entregou, Ele me deu uma visão, eu não posso, de uma certa forma, me prender, me preocupar com o tempo, mas eu tenho que estar disponível. Diga assim, eu tenho que estar disponível para me submeter e viver o processo. Às vezes nós vislumbramos muito a visão, o sonho que Ele nos entrega, mas às vezes nós não vivemos o sonho, nem desfrutamos da visão, não concluímos, porque nós não nos submetemos ao processo. Mas eu quero declarar algo nessa noite, que nós, como igreja, nós vamos nos submeter ao processo, e seremos, sabe, aí vamos entender, sabe, o que o apóstolo Paulo falou, que nós somos mais que vencedores, por meio de Cristo que nos amou primeiro. E se eu for falar um pouco sobre isso, sobre essa questão da visão, para mim ficou claro que geralmente, na maioria das vezes, quando Deus nos entrega uma visão, na maioria das vezes nós não estamos preparados. Você sabia disso? Para viver aquilo? Como assim, pastor? Você acha que José estava preparado quando ele teve o sonho dos molhos de trigo? Quando ele compartilhou com seu pai, com sua mãe e seus irmãos, que fizeram foi brincar com a cara dele? Ele não estava preparado. Moisés também não estava preparado quando o Senhor falou para ele construir a arca. Mas sabe o que é interessante nesses dois personagens? Eles se submeteram ao processo. Um conseguiu, exerceu um patamar, um nível de governo em uma cidade, em uma nação que era a referência mundial na época, que era Egito, que foi José. O outro, porque obedeceu, se submeteu ao processo de construir a arca, ele viveu coisas sobrenaturais. E o tamanho da obediência dele foi tão grande que ele conseguiu livrar a geração, toda a sua família. Você sabia que o nível de submissão, quando você se submete ao processo, não é somente para você, existe algo ligado à tua família, à tua descendência? É muito claro. Isso ficou tão claro na minha mente, tão claro no meu entendimento. E eu disse, Senhor, eu quero viver todo o processo. E eu quero declarar,
você vai viver todo o processo. Você vai viver todo o processo. Você vai viver todo o processo. Sabe por quê? Diga assim: porque eu sou mais que vencedor. Os mais que vencedores, eles conseguem concluir o processo. E ser mais que vencedor é quando você consegue colocar as tuas emoções, a tua carne, os teus pensamentos no lugar que é devido, que é de direito dele. Aí sabe o que acontece? O Espírito, ele toma também o lugar que é de direito dele. O Espírito Santo começa a regar, começa a reger a nossa vida. Se o teu olhar para a visão de Deus que você tem é um olhar infantil, você vai se contentar em ficar vendo só relances dos sonhos que Deus tem para você. Sabe, é como se você fosse olhar o filme do projeto belo, maravilhoso que Deus tem para a tua vida. Aí você só vai ver o trailer, só alguns takes daquele precioso filme. Mas quando eu me coloco na condição de querer vivê-lo, eu já não assisto mais. Esses dias eu não assisto mais o trailer. Esses dias eu fiquei pirado porque eu tô com muita vontade e eu vou assistir Os Vingadores, o Ultimato. Pois é, entendeu? E tem outra aí que eu quero assistir também, né? John Wick. São filmes que eu gosto de assistir filme, porque nos filmes eu consigo extrair algo, porque eu aprendi isso, assistir com o Espírito Santo, meu amigo, do meu lado. E eu sou muito ministrado com isso. E eu tenho dito para o Espírito Santo: eu vou viver o filme que você projetou, que você criou, que você vislumbrou na glória, na eternidade. Eu vou viver porque eu estou disponível a me submeter ao processo. Você quer um conselho de um cara que te ama muito? Submeta-se ao processo. Amém? Uau! Para isso eu vou falar de um personagem que para mim é um dos personagens mais fantásticos. Eu nunca imaginei, eu nunca percebi que esse personagem, essa pessoa, essa figura fosse tão parecido comigo. Logo, eu acredito que ele não é somente parecido comigo, é parecido com você também. É um personagem que, se você for analisar, ele tinha tudo para dar errado aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus deu certo. E aos olhos de Deus você também está dando certo. Não vai, está dando certo. Amém? Eu quero falar de uma pessoa que conseguiu se submeter ao processo. Essa pessoa se chama Pedro. Parecido comigo. Calma. Vamos lá. Estamos juntos, né? Você sabia que Pedro, ele era um cara impulsivo? Quem sabe aqui que Pedro, quem lembra da impulsividade que Pedro tinha? Aliás, ou tem? Já não sei mais. Acho que tem, né, pastor? Porque tem hora que eu estou em Nárnia, tem hora que eu estou aqui, aí às vezes eu fico... Você sabia que Pedro, ele era egoísta? Sabia disso? Sabia que ele era interesseiro? Não sabiam? Uau! Sabia que ele era inconstante? Sabia que ele era bipolar? Uau! Vocês não sabiam disso?
Eu também não sabia, depois que eu comecei a estudar, gente, comecei a pesquisar sobre a vida de Pedro. Ei, é Pedro, aquele cara, que o próprio Jesus, o meu irmão mais velho, disse assim, ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Gente, eu fiquei tão feliz. Mas eu fiquei tão feliz, sabe por quê? Porque, uau, se Pedro, meu irmão, conseguiu, cara, ele foi um exemplo para mim, então eu vou vencer também. Uau. Às vezes você se acha que não é capaz. Você sabia que Pedro mentiu, cara? Porque negar é mentir. Mas sabia de uma coisa também, vocês sabiam de uma coisa muito interessante? Que depois do processo, Pedro foi um homem que se manteve constante. Ele tomava uma decisão, tinha um equilíbrio e se mantinha constante naquele posicionamento que ele tinha. Sabia que Pedro, com a impulsividade, com os impulsos que ele tinha, ele transformou aquilo em coragem. Tão corajoso, que se fosse antes de Jesus, no processo do lava-pés, quando Jesus falou para ele, ó, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Ele disse, não seja por isso, me dá um banho, me lava por todo o corpo. No final do processo, ele chegou e disse, olha, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Se vocês vão me crucificar, me crucifiquem de ponta cabeça. Vocês sabiam disso? Que ele foi corajoso ao ponto? Você sabia que Pedro ele foi dotado de uma sabedoria depois do processo, quando ele finalizou o processo? Sabia que Pedro ele recebeu uma porção de alegria porque era um cara carrancudo? Talvez eu acho que ele era, às vezes será que ele era parecido comigo? Porque tem gente que me acha com a cara fechada, né? Mas depois vai ver que, meu Deus, era um cara alegre. Ele recebeu uma porção de alegria, ele recebeu uma porção de humildade. Ele era um homem de oração. Você consegue perceber o processo? Um Pedro antes do processo e um Pedro depois do processo. Eu não sei se você está conseguindo encontrar algo em comum entre você, entre nós e ele. Pedro, ele carregava uma porção de amor. Ele tinha amabilidade. Ele era um homem de fé. Pedro era um líder, diga, Pedro era um líder. Sabia? Pedro atingiu um nível de maturidade. Mas para tudo isso, ele teve que se submeter ao processo para atingir esse nível. E às vezes nós queremos lutar para não nos submetermos a esse nível. Se você tiver interesse, quando Pedro era impulsivo, está lá em Mateus, capítulo 4, do versículo 18 ao 20. Não precisa colocar porque são muitos textos bíblicos, né, no momento em que ele recebe o convite, quando Jesus diz, ó, eu não vos farei mais pescadores, mas vocês serão pescadores de homens. Mas na frente um pouquinho, ele foi impulsivo quando Jesus vinha caminhando sobre as águas, lá no capítulo 14, versículo 28 e 29 de Mateus. Ele disse, se tu és tu, Senhor, manda aí ter contigo. Aí Jesus disse, vem. E ele deu 2 passos, caiu, mas foi. Foi impulsivo. Lá na experiência, no capítulo 17, quando Jesus é transfigurado, e ele tem um momento com Moisés e Elias, Pedro também falou, ei, vamos montar uma cabana, monta uma cabana para mim e os meus irmãos que estão aqui comigo, Pedro e Tiago e João, e nós montamos uma cabana para vocês.
mostrou também o interesse que ele tinha. Lá em 19, no capítulo 19 de Mateus, fala também que ele se preocupou com a satisfação pessoal. No Mateus 19, 27. Ele se mostrou soberbo em Mateus 26, 33. Ele se demonstrou inconstante lá em Mateus 16, 22 e 23. Mas depois do processo, se você ler a carta, o livro, o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver a transformação que aquele homem já não era mais o mesmo Pedro. Você pode dizer comigo assim, põe a mão no teu coração, bate assim um pouquinho e diz: já não sou mais o mesmo. E diga seu nome: Jabez. Você já não é mais o mesmo. Você já não é mais o mesmo. Você já não é mais o mesmo, sabe por quê? Porque começou um processo. Talvez você esteja percebendo agora o processo espiritual, o qual você se submeteu, ou que você talvez esteja relutando, mas eu declaro, no decorrer dessa reunião, eu vou estar declarando isso: você vai ser bem-sucedido, bem-sucedida nesse processo. Você vai atingir o nível de mais que vencedor. Mais que vencedor. Em Atos 3,17, você percebe a constância de Pedro. A eloquência, a autoridade, a coragem, lá em Atos 4, 13, 5, 26, no capítulo 5, do 26 ao 33, você consegue perceber a sabedoria que é liberada sobre a vida de Pedro. No capítulo 4 de Atos, 19 e 20, os versículos 19 e 20, você percebe a alegria de Pedro. Eu troquei e falei Paulo não, né? Falei Pedro, né? Glória a Deus. É porque hoje eu tive foi muito legal, que eu tive hoje de tarde. A alegria de Pedro, no capítulo 5, no versículo 41, você percebe a humildade dele. No capítulo 9, dos versos 36 ao 42, tem Bíblia que só tem até o 40, tá, gente? Então eu não estou errando não. Se você olhar nesse capítulo de Atos, às vezes tem versão de Bíblia que só vai até o 40, e tem versão que vai até o 42. Vocês sabiam disso? No capítulo 10 de Atos, versículo 25 e 26, você percebe a humildade dele também. Você percebe como ele era um homem de oração. Em Atos 10. Lá, o amor dele, você percebe a porção de amor que ele carrega em Atos 10, do 21 ao 29. A amabilidade que Pedro recebeu da parte do Espírito Santo depois do processo, está lá em Atos 11, 4. A porção de fé que ele carregava, como ele desenvolveu a fé dele em Atos 12, 6. Como ele foi referência. O apóstolo Paulo fala da liderança dele, lá em Gálatas 2, 8. E olha, se você começar a ler, vocês vão saber que Pedro e Paulo teve uma hora que eles se estranharam. Eles não se deram bem, então teve que ir um para o lado para o outro. Mas depois de um nível de maturidade, a gente consegue perceber isso em Gálatas 2:11. Por que eu estou falando isso? Porque existe um processo. E às vezes o ponto crucial do processo é quando a nossa emoção ela é aflorada, ela é externada e ela é confrontada. Você sabia disso? Que o ápice do processo, diga assim, o ápice do processo é quando eu olho e vejo. Vamos lá, diga, e vejo que eu não tenho alternativa a não ser obedecer. Por que eu vou falar isso? Agora eu vou ler um pouquinho, né, a Bíblia, né, porque pode ir, né, os irmãos. Marcos 14, 27. Esse é um momento em que Jesus senta com eles e começa a falar algo, e começa a confrontá-los.
Não somente Pedro, mas os 12. Disse-lhe então Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galiléia. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos te escandalizem, nunca porém eu. Pedro, quantas vezes você falou que não iria fazer algo e acabou fazendo? Será que não tem semelhança conosco? Pedro, aquele que foi referência onde Deus, o próprio Jesus falou para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você já parou para olhar que você carrega algo que pode edificar a igreja do Senhor? Aonde você está, aonde você trabalha, aonde você estuda, o círculo social o qual você frequenta, às vezes olham para você e te acham uma pessoa, uau, o cara é top, mas às vezes não sabem que dentro de você existe uma porção de uma pedra angular, que você pode pegar essa porção que você carrega e estabelecer. Diga assim: estabelecer. Diga: onde eu estou, onde eu irei, onde eu estarei, eu posso estabelecer o reino do meu rei. Pode estabelecer. E quer que eu lhe diga mais? Se você está submetido ao processo, é seu dever estabelecer. Você não pode deixar de estabelecer. Continua. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Continua. Olha só o que ele diz. Mas ele repetia com veemência. Percebe como ele é impossível? Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Continuando, ainda diz assim, ó, assim também diziam todos. Você já percebeu isso? Eu não estou falando para você agora ter cuidado naquilo que você vai falar. E às vezes é necessário. Mas você precisa entender que às vezes você vai falar algo que você não vai cumprir. E isso não é para te denegrir. Isso não é para te fazer menor. Sabe por quê? Porque Deus, o Espírito Santo e Jesus, eles não te medem pelos teus acertos e pelos teus erros. Ele te mede pelo que você é neles. Você sabia disso? Porque se você estiver muito preocupado com a questão de acertar ou errar, você está se movendo em um parâmetro chamado lei. Logo, nós vivemos na graça. Nós vivemos na graça. Que louco! Ah, pastor, agora eu vou viver errando? Não! Então, eu vou ter que acertar. Calma. Se preocupe em fazer a vontade dele. Diga assim: eu devo me preocupar em fazer a vontade dele. Aí eu gosto desse versículo, porque esse versículo eu tenho carregado ele, já está com 4 ou 5 anos. Quase 5 anos. Eu carrego a vontade dele, sabe por quê? Porque a vontade dele é a única que é boa, perfeita e agradável. É um tempo de nós começarmos a carregar a vontade dele. Uau!
Vocês perceberam o que foi que Pedro falou? E os apóstolos também falaram. Por favor, vai para mim agora para o capítulo 26, a partir do versículo 56. Mateus 26. Mas tudo isso se cumpriu. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Quem deixou Jesus? Todos quem? Eram aqueles que estavam próximos. Eram aqueles que passaram 3 anos caminhando com ele, cara. Aqueles que aprenderam com ele. Eles aprenderam a realizar os milagres. Eles aprenderam da palavra porque caminhavam com ele, mas em um determinado momento deixaram sozinhos. Eu não estou criticando os 12, porque talvez se eu tivesse nesse meio, talvez eu fizesse pior. Mas existe um momento, e você vai entender agora. Vai para o versículo, passa o 57, vai. 57, depois 50. Aqueles que prenderam a Jesus, levaram-no à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Olha só o 58. E Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E, entretanto, sentou-se entre os guardas para ver o fim. Você consegue imaginar isso? Gente, como eu chorei hoje à tarde. Eu não chorei pela covardia, pela postura de Pedro. Eu chorei porque nós somos semelhantes demais a Pedro. E às vezes falamos, eu não vou fazer isso, e quando menos percebemos, estamos fazendo. Você consegue imaginar? Lá vai Jesus, né, sendo levado, né, para ser julgado, para ser condenado. E Pedro, pegaram ele, ó. Eita, eu vou acompanhar só para ver como é que vai ser isso. Sabe o que é interessante? Deixa eu só confirmar aqui. Vai lá para Lucas 22. Olha só. Eu estou pegando trechos de versículos paralelo, tá certo? Para a gente poder fazer uma concordância. Porque o Espírito está me direcionando a algo nessa noite. E nós precisamos concluir isso nessa noite. Olha só o que fala no versículo 61 do capítulo 22 de Lucas. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro e lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito. Hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Você consegue no meio da multidão? Está lá. O que se diz o Messias, aquele que prega as boas novas, ele diz que aquele que diz que constrói o templo, destrói e constrói em 3 dias. Lembra daquele? Está lá, ele está sendo crucificado, ele vai ser julgado, ele vai morrer. E no meio daquele burburinho, daquela balbúrdia toda, daquela confusão toda, Pedro tentando se esconder, tentando evitar as coisas, quando menos se espera, o olhar de Cristo se encontra com Pedro. E Pedro lembra, puxa vida, eu traí aquele cara que me disse que eu sou a pedra angular, que a igreja dele vai ser edificada através de mim. Eu traí esse cara.
comecei a parafrasear e eu tive um vislumbre naquele momento. Enquanto Pedro começava a lembrar, enquanto fala no versículo seguinte que Pedro foi chorar, lamentar-se, lamuriar de forma, agoniante na vida dele. Eu acredito que naquele olhar que Pedro cruzou, que se encontrou com Jesus, enquanto ele olhava, liberava um olhar de auto-julgamento, o Senhor dizia assim, ei, eu acredito em você. Ei, eu acredito em você. Você sabe disso que o Espírito está falando para você? Ei, eu acredito em você nessa noite. Eu acredito em você, Júnior. Eu acredito em você, tio Clélio. Eu acredito em você, eu acredito em você. Sabe, essa é uma noite em que o Espírito ele está olhando para teu encontro e dizer, eu acredito em você. Não é pelo que você errou ou acertou. Eu amo você e esse amor é incondicional. Ele acredita em você, filho. Ele acredita. Mas pastor, Deus me deu um projeto e eu frustrei esses planos de Deus. Esses planos foram há 10 anos atrás e Ele não está preocupado com isso. Sabe, às vezes eu fico pensando naquele momento em que Judas criticou, porque a mulher entrou e quebrou um vidro de nardo puro e lavou os pés de Jesus. Eu acredito que Jesus olhava para Pedro, ou para Judas, e eu acredito que Judas, ele mexia no caixa, e Jesus confiava o caixa da igreja dele, a Judas. Sabe, eu fico imaginando, Jesus olhava para Judas e dizia, uau, agora ele vai acertar. Agora ele vai acertar. Judas ia lá e pisava na bola, sabe? E eu comecei a imaginar isso. Eu imagino que Jesus falava assim: puxa vida, não foi dessa vez, mas na próxima Judas vai acertar. Sabe? O que eu estou querendo dizer? Se você está preocupado porque você já errou, Ele não se preocupa, sabe por quê? Porque dos vossos pecados, dos vossos erros, Ele nem lembra mais. Sabe, é uma noite em que nós temos que olhar. Talvez você esteja com desejo de chorar amargamente nessa noite, mas eu quero te dizer, tem muito amor da parte dEle para liberar sobre a tua vida, na tua vida e através da tua vida. Sabe, hoje é uma noite de você cruzar os teus olhos, cruzar a tua visão em um dado momento e o Espírito te encontrar e dizer: ei, você vai ser aquele. Eu tenho certeza que na hora que o olhar de Pedro se cruzou com o de Cristo, Cristo olhou para ele só: tudo bem, você me negou, mas você vai concluir, você é Pedro, aquele que eu falei sobre a igreja que vai ser fundamentada em você. Você vai conseguir vencer. Ei, você vai conseguir vencer, sabe por quê? Porque Ele acredita em você. Louco sou eu se dizer que eu não acredito, porque eu também acredito. Se o meu Deus, o meu irmão mais velho Jesus Cristo, se o meu amigo Espírito Santo acredita, eu também acredito. Você entende? Por que nós temos que nos submeter ao processo? Por que nós temos que acreditar? Semana passada, eu vi uma postagem de um rapaz em Fortaleza. Ele se submeteu a 30 casas de recuperação. Ele foi até para um centro psiquiátrico e levava choque na cabeça, pastora. Sabe o que ele botou? E me marcou. E eu vi e eu olhei. Ele disse assim: eu quero agradecer por aqueles que confiaram em mim, que nunca desistiram. E hoje eu sei que quando eles falavam do amor de Cristo,
hoje eu sei que foi o único que conseguiu me livrar, me libertar. E eu sei que Deus tem uma obra para realizar através da minha vida. Ah, cara. Eu chorei de alegria. Uau! Sabe por que isso? Porque quando a gente deixa o amor, Pedro deixou o amor dele habitar e começou a moldar dentro dele um caráter, uma personalidade, uma estrutura segundo, igual, totalmente idêntica à de Cristo. E sabe quando muda isso tudo? É quando eu me abro e deixo, Espírito Santo, vem, aqui ó, toma lugar aqui, 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 toma lugar aqui. Eu já não olho mais as pessoas como eu olhava antes. Eu já não beijo mais as pessoas como eu beijava antes. Eu já não toco na mão, já não abraço como antes. Eu já não falo, eu já não escuto. Sabe por quê? Porque em mim habita algo celestial, algo que é soberanamente forte, mais poderoso do que eu. Uau! O amor dele começa a tomar forma em mim. Começa a tomar forma. Eu já não sou mais o mesmo. Eu já não tenho mais a minha vida por preciosa, porque o amor dele invadiu o meu ser e mudou. Sabe a metanoia? Que tanto se fala, a metanoia, a mudança de mente, é quando o espírito de amor dele vem e pá! Como eu estou sentindo o amor dele nessa noite. Uau! Quando eu vi as características que Pedro fez, como eram semelhantes a mim, eu disse, Deus, eu quero me submeter ao processo. Você quer vencer? Você quer vencer? Submeta-se ao processo. Talvez, se Pedro tivesse escolhido um caminho de obedecer, de estar caminhando com Cristo, talvez se ele não tivesse desembainhado a espada e cortado a orelha de Malco, talvez se ele tivesse segurado um pouquinho e tivesse concordado com o que Jesus havia dito para ele, o que Jesus falou para ele, ele talvez não tivesse que chorar amargamente, como declarou no versículo. Mas sabe o que é legal, mais interessante? É porque Pedro venceu. Ei, se Pedro venceu, eu também vencerei. Nós também venceremos. Ei, chegou o tempo de você não mais se mover pela força do teu braço, mas sim através da porção de amor que Ele derrama sobre você e te enche ao ponto de você transbordar somente em um olhar. Escutem isso que eu vou falar para vocês agora. Vai chegar o tempo em que somente um abraço vai mudar vidas. Somente um olhar. Somente o passar e tocar em um corpo. Só você passar, sabe, você está caminhando, vai caminhando e diz assim, ó, uau, Deus abençoe. Aí o amor começa a encher. Começa a encher. Aí você já não se vê mais com as falhas. Você já não se vê de forma limitada. Você começa a se ver, sabe, uau, eu sou a imagem e semelhança dele. Ei, eu estou me olhando de maneira errada. Sabe por quê? Porque o amor dele vem e nos toca. O que aconteceu na vida de Pedro foi isso. O amor dele foi tocado. Ele entendeu. Uau, Jesus, eu sei, eu te neguei. Tudo aquilo que eu disse para você que ia fazer, eu fiz o contrário. E Jesus, olhando com olhar de misericórdia e graça, talvez tenha dito assim, ó, eu confio em você, filho. Você vai vencer. O olhar de Cristo, o olhar do Espírito Santo,
O olhar do Deus Pai nunca é para julgar, mas é um olhar para levantar. É um olhar para estruturar, é um olhar para dar vida nova. Para fazer tudo novo. Uau, o meu tempo estourou. Quando o olhar de Pedro encontrou com o olhar de Jesus, Pedro pensou o sentimento de arrependimento, de incapacidade e vergonha. E o olhar de Jesus de encontro a Paulo declarava amor e esperança. O olhar de Cristo sempre acredita em você. Ei, essa é uma noite em que nós temos que deixar que o amor dele venha tomar forma. Eu ouvi uma frase essa semana que eu achei muito interessante. As tuas palavras vão contar aos outros o que você pensa, mas as tuas atitudes vão dizer no que você acredita. Pedro já não falava mais compulsivamente, já não era mais impulsivo, mas Pedro era aquele que tomou uma postura diferente, que ao passar pela porta formosa, a sombra dele curava. Ao passar por outro, ele dizia: ei, tem misericórdia de mim. E somente ele falava: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Diga assim: Pedro já não era o mesmo. Aí diga assim: assim também serei eu. Não sou mais o mesmo. Diga assim: o amor dele me pegou nessa noite. Uau! Em Efésios 2, para encerrar, diz assim, ó, Efésios 2, no capítulo 4. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio de grande amor que nos amou, Deus deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos.